Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Ivan de novo. Esse vídeo aqui nós vamos falar a respeito das propriedades das funções contínuas, tá? Eu vou expor para vocês algumas propriedades, né? Eu não vou me preocupar com a prova dessas propriedades, tá? Só vou mostrar, né, quais são alguns resultados importantes, né, que se a gente souber facilita bastante a nossa determinação de funções contínuas, tá? Nos vídeos passados ali eu comentei com vocês que uma função polinomial ela é contínua para todo x pertencente aos reais, né? Isso é uma das propriedades que vão aparecer aqui, tá bom? Então nós vamos utilizar duas funções. Então lá sejam uma função f e g, né, contínuas num ponto A. Ponto A. Tá certo? Então nós vamos ter aqui as seguintes propriedades. 1. Nós vamos dizer que f mais g, né, ou seja, a soma dessas duas funções, é contínua em A. Tá certo? Então se f é contínua e g também é contínua, somar as duas, né, a soma das duas vai gerar uma terceira função que também será contínua, né, nesse ponto A. Da mesma forma, f menos g ou g menos f, que eu escrevi ao contrário, também é contínua no ponto A, tá bom? Independente se é g menos f ou f menos g, tá certo? De maneira parecida, né, f vezes g também será contínua no ponto A, e por fim, né, f dividido por g também será contínua no ponto A, tá? Desde que g de A seja diferente de zero, tá bom? Nós sabemos que não existe divisão por zero, então nós temos que eliminar o fato do denominador, né, ter a chance de ser o zero. Se ele for zero, não vai existir a razão naquele ponto, a função não existe naquele ponto. Aí ela não é contínua, tá? Nesse ponto, mas em todos os outros casos isso vai funcionar, tá? Então aqui a nossa propriedade de número 5 é justamente aquela, né, que eu falei para vocês, né, uma função polinomial ela é contínua, né? Contínua para todo x pertencente aos reais. Tá? Então a função polinomial, né, ela é uma função ela pode ser uma constante, ela pode ser uma função x elevado a 1, x elevado a 2, 3, 4, né? Assim, é um polinômio, né, de ordem n, tá? Com diversos termos, ela vai ser contínua para qualquer valor de x pertencente aos reais, tá? Aí se for uma razão entre funções polinomiais, nós temos essa questão aqui do denominador ser diferente de zero, tá bom? Nós temos também que a propriedade do número 6 diz que uma função racional ela é contínua em todos os pontos do seu domínio. Então ela é contínua para todo x pertencente, né, ao domínio dessa função racional. Vou chamar de f aqui, tá certo? Como assim todos os pontos pertencentes a seu domínio, né? Por exemplo, nós sabemos que a função racional tem essa forma aqui, né, uma razão, tá? E os pontos que pertencem ao domínio são os pontos onde essa razão existe, tá? Se o g é igual a zero, não existe essa razão, né, aqui, e nós não temos a continuidade da função nesse ponto, tá? Aí continuando com as propriedades aqui, nós vamos ter a propriedade de número 7, que diz o seguinte, né, a respeito de duas funções, funções trigonométricas, função seno de x e cosseno de x, né, elas são contínuas, né, para todo x pertencente aos reais também, né. Dependente do valor de x que nós coloquemos no seno ou no cosseno, né, nós sabemos que os valores oscilam entre menos 1 e 1, então isso daqui vai ser contínuo para qualquer valor de x real, né. E, por último, né, nós temos mais um resultado que vai nos auxiliar, né, do número 8 aqui, que é uma função exponencial f de x igual a e elevado a x, tá? Ela é contínua também para todo x
pertencente aos reais. Tá? Funções mais complexas, elas devem ser analisadas caso a caso, mas essas aqui, né, em conjunto com essas primeiras 4 aqui, já dá uma grande gama de funções, né, que nós podemos analisar e já determinar a sua continuidade, né, num intervalo muito grande de números. Tá certo, pessoal? Por esse vídeo é isso, pessoal. Espero que tenham gostado, né, dessas propriedades e até os próximos vídeos com mais alguns exercícios.